Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Além do Divã. Meu nome é Bárbara Bin, sou psicóloga infanto-juvenil e terapeuta integrativa e venho aqui hoje conversar com você um pouquinho sobre a tão conhecida e chamada ansiedade. A liberdade, pessoal, ela começa quando a gente percebe que nós não somos a ansiedade também, ela não nos domina. Saber disso nos permite observar ela e começar a lidar com isso de uma forma um pouquinho diferente. No momento em que começamos a observá-la, a gente acaba aí atingindo um nível mais alto de consciência. E é aí então que a gente começa a perceber que existe uma vasta área de possibilidades além da nossa ansiedade e que ela é apenas um aspecto muito pequeno da nossa vida e da nossa realidade. Percebemos também que todas as coisas que realmente valem a pena a gente investir energia, investir um pouco do nosso tempo de vida, como por exemplo a nossa felicidade, a facilidade em realizar as tarefas do dia a dia, a nossa paz interior, isso acaba fazendo com que surja um ponto além do que a gente entende da nossa mente, que é a ansiedade. É aí que a gente começa a se tornar mais consciente de nós mesmos. É o que eu tanto falo com vocês sobre a consciência corporal. E nós passamos a criar na nossa mente um padrão de funcionamento que passa a desencadear uma série de respostas para o nosso corpo, causando o que a gente chama hoje, e entende hoje, de ansiedade, quando a gente não está neste estado de autopercepção. A ansiedade em si, ela não está presa a qualquer perigo imediato ali, concreto, verdadeiro, assim, do momento presente, sabe? Do momento em que a gente tá e que a crise toma conta. É natural que essa crise venha e que nós acabamos ali sendo tomados inteiramente por conta dela. Mas ela se manifesta devido à nossa mente realmente estar presa a algum evento do passado, alguma coisa que aconteceu, que em algum momento a gente aprendeu, que está registrado no nosso corpo, mas que a nossa mente inconsciente desperta através de gatilhos aqui no mundo exterior, no nosso corpo, essa série de preocupações, essa agitação toda, esse incômodo, o medo do que pode vir a acontecer no futuro, a preocupação com o incerto, a dúvida, tudo isso que está fora do nosso controle, mas que por conta de uma experiência que a gente teve em algum momento, ficou registrado na nossa mente inconsciente. E você que está aqui agora, vivendo a crise, vivendo a ansiedade, mas a sua mente está lá no passado, ou então está no futuro. Essa situação, que é o que cria o estado aí de angústia que a gente vive quando a gente está na ansiedade. E se a gente está desconecto do nosso corpo, se a gente está fora da simplicidade que é o momento do agora, o momento presente, é aí que a gente acaba se identificando com a nossa mente e que a ansiedade acaba se tornando uma companhia constante nas nossas vidas. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Nós podemos sempre lidar com a situação no momento em que ela se apresenta. Mas a gente não pode lidar com algo que é apenas uma projeção mental. O que passou, infelizmente a gente não tem o poder de voltar atrás e mudar, certo? E o que ainda está por vir, nós também não temos controle. A gente não sabe o que vai acontecer. Se nós soubéssemos o que fazer, a gente já teria mudado esse estado, vocês concordam comigo? Mas nós temos sim o poder de escolher o que fazer aqui e agora, e principalmente o que fazer de diferente para não gerar mais isso, que é no presente. Uma vez que a gente não está mais identificado com a nossa mente, não faz a menor diferença o que foi ou o que será, porque a gente não tem o julgamento de estar fazendo algo certo ou errado, porque no aqui ou agora o que basta é a ação. Eu aqui no programa já trouxe para vocês algumas ferramentas de como lidar com isso, de como trazer mais consciência para o nosso corpo. Se você perdeu algum desses programas aí, corre lá no YouTube, digita psi.barbarabin, que lá a gente conversa com mais detalhes sobre isso, mas é importante a gente conversar aqui agora, hoje, nesta diferença que existe da mente e da consciência. A mente, entre muitas aspas,
é a parte que fica na nossa cabeça e que está associada com todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. É a mente que registra as memórias do que a gente viveu e que dá as respostas para o corpo. É a parte mais biológica e mais neurológica, que realmente funciona como se fosse um sistema de cálculo, como um programa de computador mesmo, que está aqui presente na nossa constituição física para fazer a gente funcionar nessa realidade com este corpo e desta maneira. Agora, um pensamento, ele vai sempre estar ligado a alguma experiência que a gente teve no passado e principalmente a uma definição do que foi essa vivência que a gente teve. O sentimento, por sua vez, é quando a gente pensa em alguma coisa e aí sim resgatamos o registro dessa vivência na nossa mente, de como esta coisa foi para você, e é aí que vem à frente a emoção, que é uma reação do corpo aos sentimentos que a mente trouxe à tona. Faz sentido essa lógica? E aí eu te pergunto então, que mensagem o seu corpo está recebendo aí permanentemente pela sua mente? Quantas coisas você já viveu e que estão diretamente ligadas com a forma como você vivencia o mundo hoje? Agora, para mim, a consciência, ela vem quando a gente passa a funcionar a partir do que a gente percebe com o nosso corpo, do que a gente sente no sentido mesmo mais genuíno e puro do nosso ser. É quando a gente passa a estar conectado com o nosso corpo e a seguir o que é leve pra gente, o que é verdadeiro e o que realmente faz sentido para você. E não com base em algum trauma ou alguma vivência difícil que você teve. Eu entendo que o desafio é justamente esse, né? A gente tá consciente o tempo todo, porque muitas vezes a gente aprende a funcionar dessa forma, a mente toma conta da gente e a gente não tá na consciência, a gente não tá em contato com o nosso corpo. E digo mais, tudo que a gente vive realmente ao longo das nossas vidas, desde a barriga da nossa mãe, fica registrado de uma forma tão forte e tão enraizada na nossa vida que muitos desses registros estão arquivados nas nossas células, estão arquivados nesta mente inconsciente e você nunca vai ter acesso se você não se permitir passar por isso. E você me pergunta, né? Então, como é que eu consigo ter consciência? Como é que eu acesso essa mente inconsciente? O que eu faço para mudar isso na minha vida? E eu te respondo que aqui no nosso programa é possível a gente aprender algumas formas de fazer isso acontecer, mas principalmente, se você é uma pessoa que se reconhece neste lugar de ter uma ansiedade constante, de várias coisas no seu entorno, da sua realidade, das suas relações, despertam em você essa ansiedade, essas reações fisiológicas todas. Isso é uma coisa que foge do seu controle, que você não sabe o que fazer e que realmente é algo que está consumindo muito da sua vida, que é possível sim você se trabalhar individualmente, através de uma série de formas e recursos de você se autoconhecer, aprender a se autorregular. Isso tudo não só aqui, mas também nas redes sociais eu compartilho bastante ferramentas com você, mas ainda assim, se sozinha você não está conseguindo dar conta, que é possível com muita facilidade, pessoal, a gente ir atrás de ajuda, a gente pedir um auxílio para pessoas que são profissionais especializados e que podem estar te auxiliando nessa jornada. Você não precisa viver com ansiedade de uma forma negativa e pesada para você. Reconhecer que você não é a sua ansiedade e que sim, ela faz parte de você, mas assim como uma série de outras características e formas de ser que você é hoje, que você consegue aprender a administrar e a cuidar, a lidar com ela de uma forma muito mais fácil. Seja através de um trabalho terapêutico num psicólogo, sim, ou sendo através deste autoconhecimento. Dentro da terapia, dentro da psicoterapia, a gente consegue trabalhar, assim como na minha área, falando de uma psicologia um pouco mais integrativa, a níveis corporais, ferramentas e técnicas para fazer com que você realmente acesse esse inconsciente
e ressignifique possíveis traumas ou situações que tenham sido muito densas, muito pesadas para você no passado, para que essas memórias não façam mais parte da sua vida presente e para que você comece a estar em contato cada vez mais com esta consciência corporal e com essa vivência do aqui e do agora, do viver no presente, para não deixar mais que a ansiedade tome conta de você desta forma. Mas ainda assim, volto a dizer, o simples fato de você se permitir olhar para si e reconhecer que a sua vida não é a sua mente e que você sim está no controle se você está consciente, isso por si só já é a chave aí da mudança para que você passe a ter uma vida mais leve e mais fácil, com a ansiedade ou com menos presença da ansiedade na sua vida. Acho que é isso, pessoal. Esse foi só um pouquinho do que eu posso aqui compartilhar com vocês. Se esse e outros temas também te interessam, eu te convido a me seguir nas redes sociais. Por lá eu compartilho uma série de ferramentas para além do que a gente conversou aqui hoje. E no demais, a gente se encontra em mais um episódio do Além do Divã. Tchau, tchau!